Isaías 9, verso 6. Profeta messiânico. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Glória a Deus, amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Poder sentar por gentileza, amém? Profecia que se cumpriu. O profeta Isaías profetizou cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. Predisse que o Messias nasceria como uma criança e seria Deus poderoso. Louvado seja Deus. Nesta profecia, Isaías fala do futuro como se já existisse, como se já estivesse, melhor dizendo, acontecido. Amém? Então essa profecia foi o profeta Isaías que profetizou que um menino ia nascer. E realmente o menino nasceu, mas esse menino ele veio a crescer. E hoje, como muitos tratam ainda Jesus como menino, mas eu quero dizer para você que está me assistindo agora mesmo no canal Beto Diversos PB, no YouTube, no canal do Pastor Damião também no YouTube, que Jesus ele não é mais um menino, ele é o Senhor. Então não devemos tratar mais Jesus como menino, porque o menino cresceu e a cada dia mais ele ia crescendo em sabedoria, a ponto de deixar todos abismados. Como é que este menino é tão sábio? De onde vem tanta sabedoria? Quando ele estava no templo, aleluia, só mesmo Jesus, porque já tinha sido instruído por seu pai. Jesus nasce para Israel, mas Israel rejeitou, desprezou a Jesus. E no projeto de Deus abre-se o tempo para os gentios, ou seja, a igreja, porque Jesus ele veio para os israelitas. Só que os israelitas o rejeitou e rejeita Jesus até hoje. E como Israel rejeitou a Jesus, então chegou a vez de nós, os gentios, que éramos gentios, melhor dizendo, e hoje somos a igreja do Senhor aqui na terra, para levar a palavra de Deus a todos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Hoje Jesus nasce para estabelecer o reino eterno no coração do homem. Basta abrir o coração e a profecia de Isaías se cumpre com todos os atributos do rei. Agora vamos ver o nome de Jesus maravilhoso. Em Jesus todas as nossas necessidades são atendidas, porque quando nós recorremos a Jesus, Ele nos atende.
e Ele supre as nossas necessidades. E vamos ver comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 13. Evangelho de João, capítulo 14, verso 13. Acompanhe comigo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando nós temos uma necessidade, nós iremos em oração até ao Pai. E Ele nos atende e Ele supre todas as nossas necessidades. Ele ouve a nossa oração. Ele não nos deixa na mão. Ele sempre está pronto para nos abençoar. Amém? Conselheiro, Ele nos dá livramentos. Conselheiro é Jesus, porque Ele sempre está do nosso lado, sempre Ele nos dá livramentos esses de morte, de acidentes. Ele nos livra de todo o mal. Aleluia, louvado seja Deus. Deus forte, todo o poder é dele. Amém? Amém. Vamos comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Capítulo 28 de Mateus, verso 18. Aleluia. Todos já encontraram? Acompanhe comigo. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Amém. Então, Deus, Ele é Deus forte. Todo o poder é dele. Todo o poder é dele. É tanto que Ele é mencionado como El Shaddai, Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Em outro momento, Jesus disse que sem mim nada podemos fazer. Evangelho de João 15, verso 5. Vamos dar uma passeada pela Bíblia. Se demorar um pouquinho, me perdoe, porque tem muitas referências nessa mensagem, mas deixei algumas e coloquei aquelas mais fortes para que não venha se prolongar muito o horário. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só podemos fazer alguma coisa mediante a presença de Jesus. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. Amém? É engano o homem querer se achar demais e querer fazer aquilo que ele não pode. Então, quando você pensar em fazer algo, Jesus tem que estar à frente de tudo. Aleluia. Pai da eternidade, só nele está a vida eterna. Amém? Amém. Então,
se a vida só está em Jesus, a vida eterna, então nós temos vida eterna quando estamos com Jesus, porque sem Jesus nós não temos vida eterna. A vida eterna só quem tem é Ele, e Ele quer dar vida eterna para todo aquele que o buscar. Aleluia. Príncipe da paz é a vitória do reino. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então tudo isso que eu relatei agora para vocês está tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Esse versículo é muito forte, que eu acabei de ler agora há pouco. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas acontece, meus queridos, que nós estamos vivendo esse mês de dezembro, que é um mês que muita gente procura se unir, muita gente procura paz, muita gente procura ter a luz, mas a luz só quem tem é Jesus, porque Ele diz: eu sou a luz deste mundo. E no meio cristão, muitos cristãos estão vivendo aquela fábula enganosa. É uma fábula que atrai a muitos. É fábulas que as pessoas se encantam com ela. Mas nós devemos deixarmos as fábulas de lado. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos comigo no Evangelho de Lucas. No capítulo 2. A partir do verso. Todos já encontraram? Acompanhe comigo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que já estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Então, segundo a profecia de Isaías, há 600 anos antes de Cristo, essa profecia se cumpriu com o nascimento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele era para ser engrandecido por toda a humanidade aqui da terra. Mas acontece que o diabo ele é muito astuto, ele faz de tudo para tirar a credibilidade de Jesus, e ele inventa um personagem para distrair o povo e enganar as crianças, que esse personagem tão somente é o Noel, o Papai Noel.
E muitos cristãos, infelizmente, estão muito envolvidos com o Papai Noel, porque isso é um termo de idolatria. Tem pessoas que fazem um boneco grande e botam em cima do primeiro andar para chamar a atenção das pessoas, para dizer que é Natal. E as pessoas vão vendo essas fábulas e vão se envolvendo com elas. Infelizmente. E ele achou de usar essa figura também para atrair as crianças, para que as crianças viessem a ficarem tão somente alucinadas por essa figura, porque essa figura foi criada pela Igreja Católica através do São Nicolau, que era um velho muito bom, que gostava de ajudar as pessoas, e isso entrou na vida da humanidade. E os cristãos, depois que passam a conhecer a palavra, chega um certo momento que esquece da palavra, que ele conhece a palavra e passa a ficar enfeitiçado com essas fábulas. Então, nós devemos rejeitar as fábulas e o engano. Amém? Espero que você não fique com raiva de mim. Espero que você não me odeie, porque a verdade nós temos que falarmos. Porque quem era para ser lembrado aqui na terra, principalmente agora esse mês, era para ser Jesus Cristo e não o Papai Noel. Aí os pais sem entendimento já veio de uma geração que anunciou para eles que tinham que ser assim, e eles vão passando para os filhos, para os netos, para os bisnetos e daí em diante. Mas esse encanto tem que ser quebrado um dia em nome de Jesus. A gente vamos num shopping, está lá um senhor, todo vestido de vermelho, com um gorro, num trono. Aí as crianças se enfeitam com aquilo e os pais botam para tirar foto com ele. É o Papai Noel. É o Papai Noel. E eles acham o máximo. Mas nós devemos evitar tudo isso, porque em Apocalipse, no capítulo 1, verso 4, vamos lá comigo. Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Todos já encontraram? Acompanhe comigo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Amém? Então Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Um dia ele há de vir, da parte dos 7 espíritos. Aí o diabo acha de usar as pessoas para que as pessoas venham cumprimentar as outras e dizer que o espírito do Natal venha sobre eles. Esse espírito eu não quero para mim. O espírito que eu quero para mim é o Espírito Santo,
Porque Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você e quer habitar dentro de você também, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo habitar e não o espírito do Papai Noel, o espírito do engano, da mentira. E em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 13, acompanhe comigo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está vestido com um manto tinto de sangue. E o sangue de qual é? Vermelho. E o diabo achou de vestir o Papai Noel de vermelho. Aleluia. Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Jesus, ele tem o seu exército. Aí o diabo faz com que a figura do Noel também tenha o seu exército. Aqueles duendes que simbolizam os demônios. Aí o camarada põe ali uma árvore de Natal, põe ali um presépio, põe aqueles bonecos ali, põe uma manjedoura, um boneco e diz: é Jesus. Os duendes, o assistente, os pastores, tudo mentira. Aí aquilo torna-se uma grande idolatria, porque aquilo vão passando para os filhos, para os netos, bisnetos, tataranetos, eles vão vivendo essa cultura fabulosa. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 19 ainda de Apocalipse, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amém? Quando Jesus vier, ele vem montado num cavalo branco. Mas o Papai Noel, ele vem também montado. Ele vem montado sobre... Fugiu até o nome da... Alguém lembra aí? Num trenó, obrigado. E puxado por renas. O diabo, ele faz de tudo para que a criatura venha se assemelhar-se a Jesus, mas não consegue, porque Jesus, ele é todo poderoso. Lucas 12:40. Todos já encontraram o Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 40, acompanhe comigo. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Nós temos que estarmos apercebidos, porque o Filho do Homem, ele virá. Mas o Papai Noel também vem. A hora em que
ninguém espera. Nenhuma criança mais aguenta suportar o sono, porque a noite vai ser adiantada. As crianças começam a dormirem, e quando dormem, chega o Papai Noel. Aí elas nem veem. Quando elas acordam, estão os presentes. Mas o melhor presente quem nos dá é Deus, que Ele deu Jesus Cristo para nos salvar. Esse é o melhor presente que nós recebemos de Deus, é a salvação. Aleluia! Louvado seja Deus. Isaías, volta lá, Isaías 41, 25. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 25. Todos já encontraram? Amém. Acompanhe comigo. Do norte suscito a um, e ele vem a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro. Amém? Então, o Senhor, Ele vem do norte. Aí o diabo acha de criar algo, e que o Papai Noel veio do norte, ou seja, do polo norte. Tudo para se comparar com Jesus Cristo, e as pessoas passarem a acreditar mais no Papai Noel do que em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Essa é a figura do Papai Noel. Marcos 6:3. Vamos lá no Evangelho de Marcos. Ainda tinha mais referências, um monte, mas se fosse, a gente ia até meia-noite. Capítulo 6 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3. Amém? Acompanhe comigo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, Jesus, ele era um carpinteiro, trabalhava com o seu pai adotivo, que era José. Porque José não era o pai biológico de Jesus, ele era pai adotivo de Jesus. E se Jesus era carpinteiro, o Papai Noel também quer imitar a profissão de Jesus. Lá no Polo Norte ele fabrica carros de madeira para distribuir com as crianças. Olha só a semelhança que o diabo cria para enganar o povo. Vamos acompanhar comigo Isaías 42, verso 1. Volta lá, Isaías, estou já encerrando. Acompanhe comigo. Calai-vos perante mim, ó filhas, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Amém? Aleluia. Me perdoe, não é capítulo 41, é 42.
Isso que eu achei estranho. Acompanhe comigo, capítulo 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aleluia. Então Jesus, ele recebe o Espírito Santo, e esse Espírito ele passa para nós, para aqueles que o buscam. Aí o diabo quer que o povo venha receber o Espírito do Natal. Não é assim. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito do Papai Noel não pode convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, verso 21.